Olá, galera do sétimo ano. Nós iremos começar agora o que nós tínhamos iniciado já na aula anterior, antes da quarentena, que é discutir sobre a Reforma Protestante, certo? A Reforma Protestante, assim como o Renascimento, ela define o nosso mundo de hoje. De que forma? Através de uma radicalização completa, de uma mudança completa dos paradigmas religiosos. O que são os paradigmas? São os modelos religiosos, certo? Então, portanto, a Reforma Protestante ela altera completamente o quadro das crenças nessa época. E ela acontece junto com o Renascimento, ou seja, século XIV, século XV, século XVI. Tudo bem? Esses 3 séculos aí marcam tanto a Reforma Protestante quanto o Renascimento. Tudo bem? Mas para entender a Reforma Protestante, nós temos que entender o que ela foi, né? Ela foi uma reforma religiosa dentro da Igreja Católica. Ou seja, começou a surgir dentro da modernidade pessoas que questionavam o poder da Igreja Católica. Tranquilo? Vamos passar aqui. Lembrando que, causa da reforma. A Igreja Católica ela era a instituição mais poderosa durante toda a Idade Média. Ou seja, além de rica materialmente, ela tinha uma influência espiritual sobre grande parte das pessoas. Ou seja, ela que dava a interpretação correta da Bíblia, ela que dava a forma como as pessoas deviam se portar perante Deus, perante a igreja, perante o mundo, etc. Tudo bem? Perante os conflitos, as guerras e tudo mais. A Igreja Católica tinha esse poder institucional muito forte. Tudo bem? Isso começou a ser questionado com a ascensão da burguesia, o surgimento do humanismo e de uma nova ética. Ou seja, se a Igreja Católica propunha um modelo em que o sacerdote era... O que é o sacerdote? O padre era a figura central através do qual se dá a salvação, ou seja, só através do Papa ou do Padre eu vou ser salvo, só através da Igreja que eu vou ser salvo. A partir do momento em que a burguesia se acendeu, que a burguesia começou a crescer, que a burguesia começou a colocar uma nova ética no mundo, ou seja, a ética da individualidade, essas coisas começam a ser questionadas pelas pessoas, certo? Então os dogmas da igreja, que vigoraram durante muito tempo na Europa, começam a ser questionados, certo? Para além disso, nessa época também teve o surgimento dos estados absolutistas, certo? O que são os estados absolutistas? São os estados em que o rei ele detém grande parte do poder político de todo um território. Vocês já estudaram isso durante os capítulos 2 ou 3, se não me engano. Tudo bem? Ao mesmo tempo em que esses reis ganhavam cada vez mais poderes, o Papa, que é a entidade maior da igreja, se via no direito de tutelar esses reis. Por quê? Porque um rei só era rei se o Papa desse a coroa para ele, se ele fosse abençoado por Deus. Tudo bem? Então isso incomodava um pouco a figura do monarca, que queria cada vez mais poder, certo? Tudo bem? Eles começaram a questionar a intervenção da igreja nos assuntos políticos internos. Tá claro isso? Então, olha só. Como eu disse para vocês, a igreja era a maior detentora de terras da Europa Ocidental. Ou seja, ela tinha um grande poder espiritual, um grande poder político, que era interferência em todos os assuntos internos de diversos países, diversos povos, ao mesmo tempo que ela tinha um poder muito grande material, que ela tinha terra, tudo bem? Para além disso, havia nessa época uma degradação moral e uma corrupção muito grande dos membros da igreja, que começavam a ser questionados nesse período. Lembrando que o período de 1500 é o período do aprimoramento da imprensa. O que é a imprensa? É a forma com que os livros são produzidos, os materiais escritos são produzidos. Então, nessa época de desenvolvimento tecnológico, a imprensa, os materiais produzidos pela imprensa cresceram muito, o que fez com que a população tivesse acesso a esses materiais críticos em relação à igreja, tudo bem? Panfletos e tudo mais, cartazes e tal.
Então, ó, que a igreja praticava nessa época? Era comum a venda de indulgências e de relíquias falsificadas. Esse para citar dois exemplos aqui. O que é a venda de indulgências? É a venda pelo clero da salvação eterna. Ou seja, o Papa ou o padre assinava uma carta e essa carta dava o certificado de que você seria salvo para o resto da sua vida. Você tinha que comprar essa carta. Ou seja, para os reformadores protestantes isso era um absurdo, né? Como é que você vai vender a sua salvação? Porque a salvação era muito mais espiritual, individual, do que uma coisa chancelada pela igreja. Relíquias falsificadas também eles vendiam muito, ou seja, eles falavam lá que, por exemplo, um prego era a figura, era o prego que prendeu Jesus na cruz, e vendia isso a fortunas muito avassaladoras. As pessoas acreditavam e compravam porque acreditavam na igreja católica e tal. Tudo bem? Tudo bem? Isso aqui eu já disse, né? As inovações técnicas e o aperfeiçoamento da imprensa propiciou a proliferação de diversas traduções da Bíblia, livro antes quase restrito ao clero. Tá claro? E as críticas eram amplamente divulgadas por essas novas mídias. Então aqui, ó, essa aqui é uma instituição da Igreja Católica dessa época, que é a Inquisição. Quando a gente estudou o Renascimento, eu falei para vocês que Galileu Galilei quase foi para a fogueira, ou seja, quase foi queimado por causa das suas ideias. Mas ele teve que se retratar perante o tribunal, perante a igreja, para não ser queimado. Então a Inquisição era uma instituição que valia muito nessa época. Ou seja, se a igreja considerasse herege, a pessoa que não segue a sua doutrina, ela poderia muito facilmente queimar você e tudo mais. Tá claro? Essa imagem aqui, lembrando que ela é um retrato posterior ao acontecimento. Ela é um retrato de 1797, por aí. Tudo bem? Esse quadro foi produzido entre 1797 e 1890, ou seja, é uma interpretação do século XIX sobre esse acontecimento. Não é uma foto, um retrato da época, feito na época. É uma interpretação do século XIX, de um pintor do século XIX, que ele fez a instituição da Inquisição, que ocorreu durante o século XV, XIV e XVI. Tudo bem? E aqui vocês podem ver a figura de um herege, supostamente herege, sendo queimado, certo? E pessoas esperando para serem igualmente julgadas e punidas aqui, ó. Você vê um ancião aqui, um senhor, sendo segurado por um monge, por um padre da igreja. Você vê fiéis ou serviçais da igreja jogando a combustível para o fogo, né? Reparem, por exemplo, na semelhança que isso aqui tem com a cruz. Certo? Tudo bem? E aqui vocês podem ver também o início de um incêndio aqui. Que essa criança está colocando fogo. Tudo bem? Lembrando que, novamente, esse é um estilo de pintura, é um estilo de obra comum ao século XIX, tá bom? É bom não, é um retrato histórico feito por alguém do século XIX ao século XV. Então, ó, aqui estão alguns precursores da reforma. Não foram propriamente as pessoas que reformaram, que fizeram a reforma protestante, mas foram os precursores da reforma. Você tem a primeira pessoa, que é o John Wycliffe, que ele nasceu em 1329 e morreu em 1384. Ele não é ele não é um dos principais reformadores, ele é o precursor. Por quê? Porque ele nasceu antes da Reforma Protestante, certo? A Reforma Protestante se deu depois, do século XV e século XVI, tá bom? E o Jan Hus também. Ambos essas pessoas traduziram a Bíblia para a linguagem de seus países, ou seja, fez com que a Bíblia fosse um livro vendido para todas as pessoas dos seus países, e
com que a Bíblia, as pessoas aprendessem a ler também, ou seja, aprendessem a sistematização escrita da linguagem, para que elas pudessem compreender o que está na Bíblia. Ou seja, a partir do momento em que a Bíblia é vendida para qualquer pessoa, a fé se torna cada vez mais individual do que chancelada por alguma instituição como a Igreja Católica. Ou seja, as pessoas dessa época, tanto o John Cliff, que era um inglês, quanto o John Rawls, que era um tcheco, eles tinham essa percepção da religião. Religião como algo individualizado, não como algo que você tem que passar por uma instituição para ser chancelada, certo? Tudo bem? Então, John Cliff, um inglês, e o John Rawls, um tcheco, ambos traduziram a Bíblia para o seu idioma. Então, aqui nós temos os grandes reformadores: Martinho Lutero, João Calvino, Rei Henrique VIII e Thomas Manzer. Mas os dois principais, que é a história mais que ainda predomina nos nossos dias de hoje, é Martinho Lutero e João Calvino, certo? Tudo bem? Então, Martinho Lutero nasceu em 1483, morreu em 1546. Ele era durante sua vida ele se formou em teologia. Ele era um monge da Igreja Católica agostiniano. E a partir do momento em que ele teve o empenho de traduzir a Bíblia para a língua alemã, que era o país de nascença dele, ele começou a questionar alguns pressupostos da Igreja Católica, certo? Algumas práticas da Igreja Católica. Entre elas, a indulgência, a venda de indulgências, a venda de relíquias falsificadas, a corrupção dos membros da Igreja, a falta de formação dos membros da Igreja e tudo mais. Ou seja, ele criticava as práticas da Igreja Católica, as práticas do clero, certo? Ele começou a fazer essas críticas e logo ele fez uma sistematização teológica própria, em que condenava, por exemplo, a prática do celibato que os padres faziam. O que é a prática do celibato? É o sacerdote não poder se casar, não poder ter uma esposa. Tudo bem? Ele criticava as práticas corruptas da Igreja Católica, como eu disse, e criticava também essa prática do celibato, a prática de adoração de imagens. Ou seja, para ele era um absurdo a adoração de santos, que ele designava como adoração de santos e tal. E, enfim, não conseguindo reformar a igreja internamente, ele criou sua própria igreja. Bem? Porque posteriormente os membros da Igreja Católica começaram a falar que ele era um grande herege e excomungou ele. Bem? Outro grande reformador é o João Calvino, que pegou a teoria de Lutero, nasceu depois de Lutero, ele pegou a teoria de Lutero e reformulou. E as críticas que ele fez à Igreja Católica foram as mesmas que Lutero fez, mas ao mesmo tempo em que ele sistematizou algo novo, que é a teoria da predestinação absoluta. Ou seja, todas as pessoas estão predestinadas a irem para o paraíso ou a irem para o inferno. Você nasce, você não tem uma escolha, você não escolhe ir para o paraíso, você não escolhe ir para o inferno. Todas as pessoas estão predestinadas a ir para o paraíso ou para o inferno. Ou seja, a prova de que você vai para o paraíso ou vai para o inferno é que se você for próspero na vida terrena, você vai para o céu. Se você não for próspero, você vai para o inferno. Tudo bem? Rei Henrique VIII foi um grande reformador. Lembrando que o Martinho Lutero era alemão, João Calvino era um francês e o Rei Henrique VIII era um inglês. Ele fez a reforma no país dele para que a igreja parasse de interferir diretamente nos assuntos econômicos da Inglaterra. Ou seja, ele não estava satisfeito da interferência do Papa na Inglaterra e rompeu com a igreja, criando a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. O que ele utilizou disso? O que ele utilizou para fazer isso? Ele se utilizou de um casamento que ele tinha com a princesa da Escócia,
E ele queria se divorciar dela porque, segundo ele, ela não daria filhos para ele. E queria se casar com outra pessoa. Para a Igreja Católica isso é um absurdo. O divórcio é um absurdo. O que fez com que ele rompesse com a Igreja Católica e se casasse com a Ana Bolena, que era a mulher que ele pretendia casar. Tudo bem? Foi o primeiro divórcio da história da humanidade, talvez. E, enfim, a partir disso a Igreja Católica excomungou ele e ao mesmo tempo que ela fez isso, ele tomou, expropriou todas as terras da Igreja Católica. Tudo bem? Thomas Müntzer, eu vou deixar esse assunto porque ele é mais complicado para a próxima aula sobre a Reforma, que a gente vai falar sobre o Thomas Müntzer e as diferentes e a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Tudo bem? Que é chamado de Contra-Reforma. Tranquilo? Aqui é uma obra também do século XIX que retrata a Reforma Protestante. O nome da obra é As 95 Teses de Martinho Lutero. Ela foi feita pelo Julius Hübner, um alemão também, se não me engano. Bem, foi feita em 1878. Ou seja, vocês podem perceber que todo o estilo de pintura não é um estilo de pintura comum ao Renascimento, por exemplo. É um estilo de pintura comum ao século XIX. Tranquilo? E aqui vocês podem perceber o Lutero pregando as 95 teses contra a Igreja Católica, que foi um acontecimento também que marcou a história da humanidade. Ou seja, Lutero, em 1517, ele pregou na igreja de Nuremberg, na Alemanha, as 95 teses contra a Igreja Católica. Acompanhado dos seus seguidores, ele vai lá e prega as 95 teses contra a Igreja Católica. É um documento muito importante nos dias de hoje. Vocês vão ouvir nos próximos exercícios aí que vocês fizerem sobre a Reforma Protestante, as 95 teses. Não ela inteira, mas parte dela. Tudo bem? E essa aqui é o quadro da Europa depois da Reforma Protestante, ou seja, ela conseguiu influenciar grande parte de toda a Europa. Vocês podem ver que em laranja aqui nós temos a predominância ainda da Igreja Católica, certo? Amarelo são os calvinistas, que aderiram à teoria do João Calvino. Lembrando que na França os calvinistas tiveram o nome de huguenotes. Na Inglaterra os calvinistas eram denominados de puritanos. E nos Países Baixos, na Holanda, eles eram chamados de presbiterianos. Tudo bem? Hoje em dia ainda existe a igreja presbiteriana e tudo mais. Aqui o anglicanismo só foi efetivo na Inglaterra, porque foi o rei Henrique VIII que rompeu a Igreja Católica. E o luteranismo nós vemos aqui, ó, todo o norte da Alemanha e grande parte do norte da Europa. Suécia e Noruega foram influenciados pelas ideias do Martinho Lutero. Tudo bem? Então é isso, galera. Nas próximas horas aí eu devo trazer para vocês alguns exercícios que tratam sobre a Reforma Protestante e que tratam também sobre o capítulo 3. Desde já agradeço, peço que vocês tenham juízo e cuidado nessa nova pandemia, mas ao mesmo tempo sem desesperar, porque a tempestade há de um dia passar. É isso, muito obrigado. Aqui foi o Gustavo, professor de História do Colégio Moinhos dos Ventos.